Você sabia que existem dois fatores fundamentais que vão determinar se os efeitos do eclipse vão ser positivos ou negativos na sua vida, e um desses fatores está totalmente sob o seu controle? Se você se interessa por astrologia, espiritualidade, terapias, especialmente as terapias holísticas, né, desenvolvimento pessoal, yoga, meditação, magia, bruxaria, macumbas em geral, fica aqui que esse vídeo é para você. Afinal, se você gosta desses assuntos, a sua timeline aí no seu Instagram, o seu YouTube deve estar bombando de assuntos sobre o eclipse. Mas uma coisa que eu raramente vejo alguém falar é que esses efeitos, eles dependem de dois fatores fundamentais, e que um desses fatores está totalmente sob o nosso controle e que é um chamado para nós, na verdade, se empoderar, né, dessa capacidade de controlar esses efeitos. É para isso que a gente está aqui. Isso é o propósito de todo ser humano que está aqui nessa terra. Mas afinal, quais são esses fatores que influenciam aí nos efeitos do eclipse na nossa vida? O primeiro fator é a importância que aquele signo onde vai acontecer o eclipse tem no seu mapa natal. E o nível de importância vai depender se ele tem planetas, vai depender de quais são esses planetas, quais aspectos que eles fazem com outros planetas ou com outros signos que são importantes no seu mapa. Vai depender de toda a configuração ali do seu mapa astral, que vai dizer se essa energia, se esse eixo touro-escorpião é importante para você ou não. Se essa energia for uma energia predominante na sua vida, uma energia que você veio realmente aqui resolver, então esse eclipse vai trazer sim questões muito profundas para você lidar, né? Questões muito intensas para você lidar, e você vai ter que se mexer para lidar com isso. E aí, né, essa é a parte, inclusive, sobre a qual a gente não tem controle. Afinal, nós viemos já encarnados aqui com um mapa astral, né, que decidimos lá antes de encarnar, e depois que nós encarnamos não temos mais o que fazer, tem que resolver, né? Já decidimos isso antes, agora temos que arregaçar as mangas e trabalhar nessas energias. Agora, o outro fator é o fator sobre o qual a gente tem controle, que é o nível de consciência que a gente tem. Mas o que significa isso? O nível de consciência é a nossa capacidade de compreender as coisas que acontecem com a gente, de se perceber, de lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, de fazer escolhas que nos impulsione, que nos ajude a alcançar os nossos objetivos, que nos ajudem a evoluir, nossa capacidade de perdoar a nossa história, a nossa capacidade de compreender a nossa história, né? Enfim, é a nossa capacidade de lidar com o que está acontecendo na nossa vida e fazer boas escolhas e evoluir a partir dessas nossas escolhas. E esse é o fator sobre o qual somente nós temos controle. Ninguém mais pode interferir nesse fator, ninguém mais pode fazer nada por nós se a gente não correr atrás da nossa própria evolução, através da nossa própria expansão de consciência. Mas como que a gente pode aumentar o nosso nível de consciência para que a gente consiga fazer essas escolhas que são melhores para a gente? Na minha visão, a gente tem duas coisas que são fundamentais. Na verdade, são duas coisas que precisam caminhar juntas, e sem uma delas a gente não consegue fazer esse processo de uma forma plena. Uma delas é o conhecimento, que nos leve ao autoconhecimento. A outra é a nossa capacidade de gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque tudo que a gente cria na nossa realidade começa na nossa mente, começa nos pensamentos que a gente alimenta, porque esses pensamentos vão gerar as nossas emoções, e as nossas emoções vão gerar percepções e sensações que vão criar sentimentos, vão criar crenças. Então, quando a gente não é capaz de gerenciar os nossos pensamentos, escolher os nossos pensamentos, a gente não é capaz de fazer nada na nossa vida, né? Porque tudo começa na mente, o nosso universo se manifesta, né? O nosso mundo concreto se manifesta a partir da nossa mente. Só que para eu
fazer as melhores escolhas, eu conseguir ser capaz de identificar que eu estou tendo pensamentos que não me elevam, que não agregam, né, para a cocriação daquela realidade que eu desejo, eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber, eu preciso ter a capacidade de identificar esses pensamentos e entender como a minha mente funciona, né, para eu poder fazer essa gestão. Então, como é que eu posso fazer tudo isso, né? Através de duas ferramentas, duas ciências, poderíamos dizer assim, né? Que eu acredito que são a base do autoconhecimento. Uma delas é a astrologia. Astrologia é um sistema de interpretação simbólica que vai falar sobre a nossa psique. As pessoas falam que a astrologia é a influência, estuda a influência dos astros sobre a vida na Terra, né? Eu gosto de ir um pouco além, porque eu vejo que a astrologia é um sistema que nos mostra, através dos astros, através da interpretação dos astros, como nós estamos, porque nós somos uma parte, né? Na minha visão, dentro assim desses conhecimentos ancestrais, eu acredito nessa linha, né? Os astros, eles são consciências das quais nós emanamos, né? Nós somos partes deles, então a nossa mente é um pedacinho do todo, né? Do universo, e cada astro, cada planeta do nosso sistema representa um aspecto da nossa psique. Então, quando ocorre uma movimentação lá no céu, no nosso sistema solar, essa movimentação está ocorrendo aqui dentro da gente. Então, através da astrologia, esse estudo possibilita a gente entender os significados dessas movimentações ali, observando os astros que estão fora, para a gente entender as movimentações que estão acontecendo dentro. Então, isso, quando a gente busca esse conhecimento, a gente expande o nosso autoconhecimento, a gente expande a nossa capacidade de se conhecer. Essa forma de interpretar a astrologia, inclusive, está muito conectada às leis universais, né? As leis desse universo manifesto que são ensinadas no Kaibalho e na própria filosofia do yoga. Então, ao meu ver, esse conhecimento que é trazido pela astrologia e pelo yoga possibilita com que a gente aumente o nosso autoconhecimento. A gente precisa se aprofundar nesse estudo, a gente precisa buscar entender através do estudo da nossa mente. O yoga por si só, né, a psicologia do yoga, a filosofia do yoga, ela vai trazer todo o funcionamento da nossa mente. Às vezes as pessoas conhecem o yoga muito mais por esse aspecto mais físico, das práticas, às vezes até como um exercício físico, mas o yoga é uma ciência de autoconhecimento que tem todo um corpo teórico explicando o funcionamento da nossa mente, o funcionamento do nosso corpo, das nossas energias, de todos os aspectos do ser. Isso é um conhecimento assim riquíssimo, que considera o ser de uma forma integral, não somente a mente ou somente o corpo, como as ciências mais atuais, né? Então, quando a gente se aprofunda no estudo da filosofia do yoga, a gente entende como é que a nossa mente funciona, e isso também nos possibilita se conhecer, porque aí entendendo como uma mente em geral funciona, eu consigo trazer isso para mim mesma, me observando, e consigo entender como que a minha própria mente funciona. E aí entra o outro lado também do yoga, o outro aspecto do yoga, que são as práticas em si, que vão nos possibilitar um estado de presença para que a gente seja capaz de perceber no dia a dia toda aquela teoria acontecendo. Então, quando eu vou lá e faço a minha prática de yoga, das posturas de yoga, eu estou aprendendo o quê? A conhecer o meu corpo. Eu estou aprendendo a entender como o meu corpo funciona, eu vou aprendendo ali, né, os meus limites, e vou também treinando a expansão desses meus limites, vou treinando a minha capacidade de movimentar o meu corpo de uma forma consciente, de uma forma deliberada, e expandir os limites do meu corpo para que eu possa ter mais saúde, para que eu possa ter mais flexibilidade, não ter um monte de dores, para que o meu corpo não seja um limitador
nas experiências da minha vida e também não na minha própria prática de meditação, que é onde eu vou observar a minha mente. A meditação em si, né, é uma prática também do yoga que nos possibilita perceber os nossos pensamentos. Quando eu me coloco ali em silêncio por um tempo e começo a observar a minha mente, eu tô também me conhecendo, tô percebendo ali, nossa, a minha mente, quando eu paro aqui, eu tô pensando nisso. Quando eu escuto esse barulho que está acontecendo aqui, eu sinto tal coisa assim, assim, ou isso me traz determinadas memórias, né? Às vezes as pessoas pensam que meditar é o silêncio absoluto da mente, né? Mas aí você está falando de um estágio em que você vai para um outro nível de consciência. Mas a prática em si da meditação, ela nem sempre vai levar a gente para esse lugar, né? Muitas vezes vai ser só ficar ali observando todo o barulho da nossa mente mesmo e aprendendo a lidar com ele, para que a gente possa lidar com todo o caos que nos rodeia no dia a dia, né? E as técnicas de respiração aí já vão nos mostrar como que a gente lida com a nossa mente também num nível mais físico, né? Essa parte que faz essa conexão entre o corpo físico e a mente. A técnica de respiração ajuda a gente a silenciar todo esse barulho da mente. A gente vai ali, né, nessa prática silenciosa da meditação, em que eu só observo, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas quando eu começo a aprender as técnicas de respiração, eu vou aprendendo a direcionar a minha mente, a acalmar esses pensamentos, porque a nossa respiração é totalmente conectada com a nossa mente. Então, se a minha respiração está acelerada, minha mente, consequentemente, fica acelerada e vice-versa, né? E da mesma forma, se a minha mente está mais calma, minha respiração fica mais calma, e também se eu acalmo a minha respiração, também acalma a minha mente. E aí a gente tem também uma infinidade de outras técnicas de yoga que podem ajudar a gente a gerenciar as nossas emoções e a conhecer também como é que a nossa mente funciona, como é que o nosso corpo responde aos comandos da nossa mente, às flutuações da nossa mente. Então, juntos, o yoga e a astrologia dão toda a habilitação que a gente precisa para poder expandir o nosso nível de consciência. E se a gente expande o nosso nível de consciência, a gente, diante dessas movimentações que acontecem aí na nossa mente, em momentos de eventos astrológicos muito intensos, a gente consegue fazer escolhas melhores, as nossas, né? Agora, por exemplo, vamos trazer uma coisa mais exemplificada aqui para vocês entenderem na prática o que eu estou falando. Nesse momento, a gente está prestes a viver aí um eclipse lunar em Escorpião, que por si só já é um chamado a finalização de ciclos, a desapegar daquilo que não serve mais pra gente, a entender essa finitude da vida, né? Da vida aqui na matéria, que tudo tem começo, meio e fim, que as coisas precisam ser atualizadas na nossa vida. Nem sempre a gente precisa tirar algo da nossa vida, mas muitas vezes a gente precisa encerrar um ciclo naquela coisa que a gente está vivendo, para que ela recomece de uma outra maneira, mais elevada, mais consciente, que nos traga mais dignidade, mais amorosidade. Então, o eclipse no signo de Escorpião, ele tem esse chamado. E ainda mais no caso desse, que é um eclipse que está finalizando uma série de eclipses, né? Esse chamado é ainda mais intenso para a gente finalizar esses ciclos que a gente vem trabalhando aí desde novembro de 2021. Então, na prática, o que isso significa? Que nesse momento eu preciso ter condições de olhar para a minha vida, né, lá naquela área onde Escorpião cai no meu mapa, e entender, bom, nessa área da minha vida aqui, o que eu preciso finalizar? O que eu preciso renovar? O que eu preciso atualizar? Né? Quais são as energias aqui que não estão mais me fazendo crescer, me fazendo evoluir? Quais são as energias que precisam dar espaço para algo novo chegar, ou que precisam existir de uma forma diferente para que eu realmente me sinta mais feliz, para que eu consiga caminhar em direção aos meus objetivos? Então,
esse é o chamado do momento. E aí, através da astrologia, eu consigo fazer essa leitura ali dessa situação de uma maneira muito precisa, para entender como que essa movimentação astral aí vai me impactar, né? Como é que eu vou sentir isso. E quem tem escorpião forte no mapa nesse momento já pode estar sentindo algumas coisas meio desagradáveis, né? Um medo, talvez, uma dificuldade, às vezes, de já começar a lidar com determinadas emoções, pode estar começando a ver determinadas situações naquela área da vida já se manifestando ali e pedindo renovação. E aí isso pode trazer muita ansiedade, pode trazer muita tensão, né, muita dificuldade de sentimentos assim desagradáveis e desconfortáveis. E aí, se eu tenho essa clareza para entender que isso está acontecendo na minha vida e que aquela visão que o mapa astral dá de como a gente pode ir trabalhando outras energias que vão dar suporte para essa área que eu tenho, que está sendo trabalhada agora no meu mapa astral por causa do eclipse. Se eu tenho essa clareza, isso já me traz uma tranquilidade e uma possibilidade de tomar ações bem assertivas para resolver a minha vida. O yoga, por sua vez, me traz o quê? Me traz mais tranquilidade, né? Mais capacidade de lidar com esses sentimentos. Assim, eu consigo me acalmar nos momentos que eu fico estressada com as situações que vão acontecendo, consigo me manter presente para não reagir diante das possíveis situações que vão acontecer. Então, quando a gente tem essas ferramentas, a gente consegue lidar com essa situação, assim, tirar de letra, passar por esses momentos e, consequentemente, a gente faz o quê? A gente avança de nível, né? A gente muda de fase e tem a possibilidade, assim, de começar a construir uma nova realidade. Afinal, se a gente consegue lidar com essas situações desafiadoras de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, a gente eleva a nossa vibração, e quando a gente eleva a nossa vibração, a gente consegue acessar uma realidade melhor, uma realidade mais alinhada com os nossos objetivos, com as nossas intenções, com os nossos sonhos, ok? Então, é isso que eu tinha que dizer para vocês, né? Como é que a gente pode lidar com essas energias e o que é que está sob o nosso controle, como a gente fazer isso, né? E se você quer aprender como que você pode expandir o seu autoconhecimento através do yoga e da astrologia, gerenciar suas emoções, gerenciar os seus pensamentos, escolher melhor os seus pensamentos para você fazer melhores escolhas, eu posso te ajudar disso de várias formas, né? Uma delas é através de uma consultoria astrológica, que é uma sessão individual, na qual eu vou fazer a leitura do seu mapa astral e vou te ajudar a entender quais as ferramentas do yoga você pode usar para lidar com as suas emoções, para lidar com os seus pensamentos e com os desafios que você está vivendo, para alcançar os seus objetivos. Tenho também a mentoria terapêutica, que é uma mentoria toda baseada na psicologia do yoga e na astrologia, que aí é um tempo prolongado, a gente vai ter várias sessões para você poder expandir esse entendimento e trabalhar em cima das chaves que a própria astrologia vai mostrando ali que a gente precisa usar para poder desbloquear as energias, né? Limpar crenças, limpar traumas e tudo aquilo que impede a gente de alcançar os nossos objetivos. Tenho também a Escola do Dharma, que é um projeto online, onde você vai ter aulas ao vivo de yoga, tem aulas gravadas para você começar a praticar yoga do zero, tem todo um processo através do Swadharma Yoga, que é um método de yoga que vai ajudar você a utilizar o yoga na sua rotina, inserir o yoga na sua rotina, a meditação na sua rotina e todos esses processos, né, essas práticas que expandem o seu autoconhecimento para você evoluir, para você viver o seu propósito. Tenho também aulas de yoga individual ou em grupo, que podem ser feitas online ou presencialmente. E para quem tem dificuldade também ainda de ter essa rotina de uma maneira bem disciplinada, né, existem ainda algumas terapias complementares
que podem ser usados, como aromaterapia, o reiki, né, que são coisas que vão ajudar você a lidar aí com as suas emoções, se você ainda não é um praticante de yoga e de meditação muito experiente, para você poder conseguir lidar com a sua mente, com as suas emoções de uma maneira bem autônoma. Você pode usar óleos essenciais, você pode fazer sessões de reiki, né? E eu também ofereço essas possibilidades. Enfim, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você poder entrar em contato comigo se você tiver interesse em saber mais sobre esses trabalhos que eu ofereço. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, caso ainda não tenha curtido, não se esquece de se inscrever no meu canal, me segue no Instagram, @pri.benites, e compartilha com seus amigos que gostem de astrologia também, que gostem de se conhecer, que estejam interessados em se melhorar, em evoluir, em crescer e em viver com propósito, ok? Então, um grande beijo para vocês, um ótimo eclipse, um ótimo momento aí de transformação para você. E mais uma coisa, se você quiser fazer uma meditação especial para os eclipses do eixo Touro-Escorpião, eu vou deixar aqui no card também uma meditação que eu gravei no eclipse que a gente teve, no momento de um dos eclipses no eixo Touro-Escorpião. Você pode fazer essa meditação para te ajudar aí a se equilibrar e já começar a lidar com seus desapegos. E tem também um workshop que eu realizei no primeiro eclipse, né, que a gente teve esse ano, e agora gravei uma segunda parte dele que vai ao ar essa semana ainda, onde eu explico em mais detalhes como é que você pode analisar os efeitos dos eclipses no seu mapa astral, certo? Então vou deixar todos os links aqui dessas coisas que eu mencionei para vocês aqui embaixo, e aí é só vocês darem uma olhadinha na descrição do vídeo. Me conta se você gostou lá nos comentários, o que é que você gostaria de ver aqui no canal também, ok? Então é isso, um grande beijo, namastê!